Senhor Jesus. E todas as vezes que as crianças da sede iam cantar, o Paulinho estava lá cantando. E isso me emocionava muito. E nos jovens, adolescentes, era o Pedro, que chegou até a fazer um solo na nossa igreja e foi muito lindo de ver. E eu me sinto muito feliz e grata ao Senhor Jesus, porque a nossa igreja tem realmente entendido que o ID do Senhor Jesus não é por algumas pessoas, é para todos nós, independente de nossas características e de quem nós somos. Amém? Amém. Amém. Eu acho que vai ter que apagar. Tem como apagar essas luzes aqui? Tem? Se puder apagar essas luzes, eu acho que vai ficar mais fácil para visualizar. Fica melhor? Fica, né? Fica perfeito, mas dá para... Então, vamos entender como edificar uma igreja para todos, então pensando no autismo. Pode passar. Aqui eu coloquei, irmãos, para título de curiosidade, um pouquinho das minhas especialidades, né, que eu venho buscando há algum tempo. A minha última agora foi o doutorado em psicologia na área do abuso infantil de crianças com deficiência. O abuso infantil é muito difícil na questão da deficiência ser diagnosticado, principalmente crianças dentro do espectro autista, pelo fato de ter muitos deles sofrerem a questão da apraxia da fala, outros realmente não têm a questão da verbalização. Então, para detectar um abuso em crianças dentro do espectro autismo é muito difícil. Então, assim, nós precisamos nos alertar muito a isso e ter muito cuidado, porque passa-se batido e as crianças acabam tendo várias sequelas, né, dessa situação, que é uma situação difícil de se lidar para qualquer pessoa. Então, pode passar, irmã. Como que surgiu essa questão de estudar o autismo? Então, o autismo ele começou a ser estudado em 1943 por um psiquiatra por nome de Leo Kanner. Então, o Leo Kanner ele pegou um grupo de crianças e ele começou a perceber que esse grupo de crianças eles tinham comportamentos atípicos, né? Comportamentos disfuncionais, que a gente fala. E aí ele começou, através de algumas leituras de síndromes que tinha na época, ele tentou fazer uma correlação. Contudo, os primeiros estudos realmente sobre o distúrbio, porque autismo não é síndrome, é distúrbio, depois eu vou explicar para vocês a diferença. Ele veio realmente em 1950 com esse mesmo psiquiatra, falando então sobre a questão da inabilidade do comportamento social e também as questões de isolamento e o afastamento social, como a própria irmã Renilda falou em alguns pontos aqui. Pode passar. Então, falar sobre TEA, a gente precisa entender que o transtorno do espectro autismo ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Aí vocês me perguntam, Soyara, por que não é uma síndrome? Por que não é uma doença, né? Doença é algo que se transmite, então autismo não se transmite para ninguém. Síndrome é algo que a ciência consegue detectar o porquê. Vamos pegar a síndrome de Down. A síndrome de Down, a ciência já entendeu que é a questão do cromossomo X, que ele vem na hora da formação embrionária, a criança ela vem com um X a mais, e isso faz com que na hora da evolução do embrião ele venha com algumas características diferentes. E o distúrbio, que é? O distúrbio é algo que a ciência não consegue entender, porque existem vários fatores que vão fazer com que haja uma diferença na hora do desenvolvimento dessa pessoa. Por isso que o autismo ele não está dentro do transtorno, nem transtorno é a mesma questão da síndrome. Depois eu venho falar algumas comorbidades que podem ter nas crianças com autismo. E o distúrbio não. Então, até hoje existem inúmeras pesquisas, depois eu vou trazer as mais recentes para os irmãos,
Contudo, não existe uma definição única. Então, eu não posso dizer, vem do gene do pai, vem do gene da mãe, porque a mãe comeu isso, a mãe deixou de comer isso, a mãe respirou isso, deixou de respirar isso. Não tem nada a ver, né? Então, nada que vocês... Hoje, como a gente está muito ligado com a internet, tem muita gente falando inúmeras bobeiras por aí. Então, tome muito cuidado, porque não existe uma definição e é por isso que entra-se na questão do distúrbio. Então, hoje, o TEA conhecido, ele tem 3 características comuns nos indivíduos que são diagnosticados e a grande maioria... Obrigada, meu amor. A grande maioria, ela tem a inabilidade, a primeira, que é a interação social. Depois são os padrões de comportamento restritivos ou repetitivos e a dificuldade na linguagem ou na comunicação. Pode passar. Então, ali tem as definições. Vamos ali, no transtorno. Algumas crianças com TEA, elas podem ter como comorbidade, por exemplo, TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. O que é um transtorno? Um transtorno é algo que, como está ali, é patogênico. O que acontece na cabecinha da criança que tem o TDAH? Os hormônios, por exemplo, da serotonina e da dopamina, que são hormônios do prazer, eles... No nosso cérebro, eles são derramados assim, pega um copo e como derramasse. Então é por isso que a gente consegue ter maior prazer tocando uma bateria, cantando, brincando, pulando. A criança com TDAH, é a sensação assim, nossa, mas parece que essa criança não gosta de nada. Mas qual é a diferença? Que no cérebro dessa criança, esses hormônios que são os hormônios do prazer, é como se o cérebro pingasse a contra-gota. Só um pinguinho, assim. Então, ele perde com muita rapidez o prazer na atividade, naquilo que ele está fazendo. Então, assim, não é algo que ele realmente tem um controle, até porque toda criança, até os 25 anos, quem tem menos é criança ainda, até os 25 anos nós estamos terminando de desenvolver o nosso cérebro. Ele só termina de desenvolver com 25 anos. Então, a regulação emocional é só nós, depois dos 25, né, que vamos realmente ter esse controle maior sobre o nosso corpo. Então, entra-se lá na questão do distúrbio, porque é uma alteração ou incapacidade física ou psicológica que afeta um aspecto da rotina desse indivíduo e não tem um ponto da onde que surgiu e como começou. Vamos passar mais um. Ali nós vamos ter o desenho do cérebro. Vocês estão vendo o desenho do cérebro? Quem está vendo, levanta a mão. Eu esqueci de trazer a minha reguinha de 1 metro. Aquela parte verde, o nome dele é lobo frontal. Para que serve esse lobo frontal? Põe a mão na sua testa. Ele fica bem aqui, ó. Essa é a última parte do cérebro que termina de desenvolver. Ele termina de desenvolver com 25 anos. Ele é o regente da orquestra, é como se fosse o pastor da igreja, que organiza tudo. É o irmão Ivo, aqui do Jardim Meriane. Então ele fala, irmã faz isso, irmã não, isso não é para fazer, isso não tá legal. O que acontece na cabecinha da criança que tem o autismo? Esse chefão, ele tem dificuldade para mandar ordem para o resto do povo. Por quê? Porque a sinapse, que é... Vocês já viram raio quando cai do céu? A sinapse é como se fosse raio. Esses raios, eles fazem tão rápido, igual ali ó, na cabeça do Paulinho, é tanto raio que vai na cabeça, assim, ó, que ele se perde nas questões. Ó, tem meu irmão falando, o outro tá pulando ali, o outro... Jesus amado. Aí recebe muita informação muito rápido e não dá conta de organizar tudo isso e respirar, entende? Então, a dificuldade está no lobo frontal, que é o chefe que comanda todo o resto lá do cérebro. Então,
Não são todos, por isso que é um espectro. Alguns têm dificuldade na questão do movimento, comportamento, pensamento, memória, linguagem, personalidade, planejamento e raciocínio. Vamos dar uma continuidade. Aqui fala assim, ó, é preciso entender que essas características podem variar de indivíduo para indivíduo. Em alguns casos, umas serão mais predominantes, contudo, são as características apresentadas comumente nesses indivíduos. Então, não são todas as crianças que têm o flap de mão, não são todas as crianças que têm a seletividade alimentar com tanto, porque tem uns que realmente a questão da textura, até às vezes a cor não agrada, ele não consegue nem experimentar. Por isso que a gente fala da questão do espectro. Então, não é uma receitinha. Toda criança com autismo tem isso. É por isso que é muito difícil. É preciso uma equipe toda para fazer uma avaliação para realmente chegarmos a um laudo final na questão do autismo. Então, a grande maioria tem dificuldade no contato visual, reconhecer expressões faciais. Então, tem algumas crianças que não adianta você ficar fazendo cara de bravo para ele, que para ele não vai, você tá rindo, não vai adiantar nada, né? Tem dificuldade para expressar as suas emoções e outros pontos que nós vamos falando na sequência. Pode passar, irmã. Então, ali, por que espectro? Vamos ver se vocês já conseguiram entender. Por que um espectro? Não vale ler. Tem gente que tá assim, ó. Ai, não trouxe meu óculos. Por que um espectro? Porque eles são iguais? Por quê? Pode falar. Porque eles são diferentes. Cada um tem um jeitinho diferente. Contudo, sempre vão passar por aquelas 3 características, né? Aqui diz assim, ó, as manifestações estão desde autismo de alto funcionamento e autismo clássico. O que isso significa? Existem autistas que são nível 1 de suporte, então ele tem uma autonomia maior, ele precisa de pouco suporte. E outros com o nível de suporte 2 e 3 precisam de mais suporte. Tem uma fala por aí, que é só Jesus na causa, quando a gente escuta, que fala, ele é nível 1 de suporte, então é leve. Leve para quem fala, não para quem tem, e nem para quem convive. Não é nada leve. A diferença é que ele tem um pouco mais de autonomia. Então, a diferença entre a questão dos níveis do suporte na questão de alto funcionamento e clássico está aí. Pode passar. Existe uma prevalência de autismo, peguei isso da revista CDC dos Estados Unidos, até 2023, de 36 crianças que nascem, uma tem autismo. Contudo, hoje a porcentagem é muito maior. E nós estamos recebendo muito na clínica pessoas adultas com características que sofreram uma vida inteira e hoje se descobrem com autismo. E a nossa grande preocupação dentro das terapias é que a maioria das pessoas, principalmente a família, pensa que as crianças autistas vão ser crianças para sempre, esquecendo que elas vão ser adultas, vão crescer. Elas passam pela fase difícil da adolescência. Então, muita coisa que a criança sofre não é do autismo, é da fase do desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer uma subdivisão para entender o que é do autismo e o que é da fase de desenvolvimento. E o meu coração muito se alegra quando eu ouço a irmã Renilda falar sobre a questão da importância que a criança com autismo também precisa entender o que é não, o que pode, o que não pode. E, infelizmente, a grande maioria dos pais não tem essa percepção. E isso vai dificultando a vida da própria criança ao longo da vida. Vamos continuar. Então, agora vamos entender. Algumas pessoas podem alguns pais até me perguntam assim, Soiara, eu
né? O meu primeiro filho nasceu com autismo e eu tô com vontade de ter outra criança com outra criança. Vai vir com autismo? O que os estudos dizem? Então eu trouxe para vocês o que algumas pesquisas elas vêm falando recente agora, que em gêmeos idênticos, os univitelinos, que é na mesma placenta, compartilham 100% do material genético. Então, a probabilidade de terem os dois autismo é de 70%. Quando são gêmeos, que são gêmeos não idênticos, né, que cada um está numa bolsinha ali, a probabilidade de um nascer com autismo e outro não é de 30%. E, por exemplo, eu tive um filho, nasceu com autismo, daqui 4, 5 anos quero ter outro filho. Qual é a probabilidade de nascer com autismo? As pesquisas dizem que a probabilidade é de 20%. Então, não significa que porque eu tive um filho com autismo, se eu ter outro, vai vir também, né, com o autismo. Ali fala um pouquinho sobre as informações genéticas, né? Que foi feito um estudo na questão do DNA dos pais e das crianças. Por exemplo, quando a gente desmistifica isso, se a criança tem autismo, com certeza o pai deve ter alguma coisa, a mãe também. Não. Foi tirado isso, os pesquisadores mostraram que 25% do comparativo de filhos com autismo e pais, a mutação, ela teve uma mutação nova, então uma diferença muito grande na questão genética entre os pais e os filhos. Então, cai por terra novamente essa ideia de que porque o pai tem autismo, o filho também vai ter autismo, né? Ou vice-versa. Aí nós temos a questão da prevalência, ainda continua uma prevalência maior em meninos do que em meninas, porque as meninas é muito mais difícil de ter um laudo específico, porque a grande maioria das meninas, elas elas verbalizam, então elas conseguem ter uma maior alteração, simplesmente a bateria social das meninas ela é menor, ela consegue ficar tipo 5, 10 minutos junto com os amiguinhos, depois ela já prefere ficar sozinha. Então são pontos muito específicos que a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico. Contudo, quando vem com as características mais fortes do autismo, ela vem com maior nível de suporte nas meninas, né? Pode passar. Aqui vai ser bem rapidinho, que o que nós usamos é o DSM-5, que é o Manual Estatístico do Transtorno Mental. Eu já falei sobre a questão dos níveis de suporte. Pode passar também esse. Isso eu já falei enquanto ele... Agora, sobre aquilo até que o irmão Paulo estava falando. Quando uma pessoa é diagnosticada com TEA, é natural que a sua família seja submetida a uma série de transformação, bem como tantas outras adaptações na rotina da casa que pode afetar diretamente a família. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, desde que conheci o Paulinho, o Senhor sabe que esses pais estão todos os dias e todos os momentos nas minhas orações. Porque, irmãos, o que eu tenho enfrentado no consultório de pais que abandonam mães e mães sobrecarregadas, sozinhas com seus filhos depois de receberem o diagnóstico, pais que não abrem mão, como o irmão Paulo fez, e a importância que a presença dele tem na vida dessa criança, é só Deus que pode mensurar, porque nós mensuramos na questão técnica, mas nós sabemos que é muito mais na questão de autonomia espiritual. Então, assim, é uma mudança muito forte na vida dessa família. E a grande maioria, quando eu recebo notícias de cultos como o irmão Ivo promoveu aqui, eu fico muito feliz, irmão Ivo, porque nesse diagnóstico, as primeiras pessoas que têm que ser abraçadas são os pais.
Porque é uma mudança muito grande de rotina, de compreensão, de tudo. Muda-se completamente a forma de viver, né? Então, essas transformações, elas vão afetar desde a atenção que deve ser dada para essa criança, até mesmo na questão do orçamento da família. Quantos vídeos nós não vemos de pais que não conseguem terapia para os seus filhos? Muitas vezes o pai até tem essa vontade, como o irmão Paulo, de estar mais presente, mas precisa deixar a mãe correndo atrás disso, porque precisa correr atrás dos valores, porque terapias são caras. Infelizmente, os nossos governantes não proporcionam isso para as crianças. Então, é muita coisa que se muda na rotina da família. E, além disso, infelizmente, a maioria dos casais com filhos autistas, né, como eu já falei ali no início, tende a haver esse afastamento, essa separação. Por quê? Porque a mãe, ela vai despender muito tempo para essa criança. E muitos pais acabam não entendendo, não colaborando com isso, e acaba que o casamento não consegue dar continuidade. Pode passar. Aqui eu já falei. Então, o que será que a igreja tem a ver com isso? Vocês acham que nós temos a ver com isso em alguma coisa? Pode passar, mais um. O que está escrito ali? Quem é bom de olho? O que está escrito ali? As crianças que não precisam de óculos. O que está escrito? E você está precisando de óculos? O que está escrito ali? Todo mundo precisa de uma igreja. É só alguns ou é todo mundo? Todo mundo. Então, da mesma forma que vocês que não têm diagnóstico nenhum, tem Jesus que ajuda, que protege, que guarda. As crianças com autismo também precisam desse Jesus. Então, sim, é uma obrigação nossa de conhecermos para poder abraçar não só as famílias, como as crianças que dependem de um manejo diferente para conseguir aprender de Jesus. Pode passar, irmã. Então, uma pergunta, ela vai pairar sobre os nossos pensamentos. Como exercer, na prática, o segundo maior mandamento? Qual que é o segundo maior mandamento? Qual que é o segundo maior mandamento? Cadê a escola dominical? O segundo maior mandamento é amar ao próximo como a você mesmo. Quem aqui se ama? Levanta a mão. Quem aqui ficaria triste se não recebesse um carinho do amigo? Levanta a mão. Quem aqui ficaria triste se não pudesse vir na igreja e poder brincar, escutar historinha, cantar? Então, assim como eu quero coisas boas para mim, eu também preciso querer para o meu próximo. E aí, quando eu falo que eu amo a Jesus, que eu amo meu próximo, que eu me amo, mas eu não amo meu próximo, eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Está mentindo. Estou mentindo. E quem mente vai para o céu? Não vai passar nem perto. O GPS vai fazer assim, vai passar longinho, né? Então, o Evangelho de Jesus ali em Marcos 12:31 fala que nós temos que amar o próximo. Mas como se submeter a amar alguém que carrega consigo um estigma social? Quantos pais e quantas mães que sofrem quando trazem os seus filhos na igreja e eles às vezes têm uma crise ou mesmo começam a se incomodar com algum som e olha no rosto de algumas pessoas fazendo cara feia, achando que a criança é mal educada. Quantos pais não sofrem isso? Isso é amor? Não é amor. E
igreja precisa? A igreja precisa de um ministério inclusivo. O que significa isso? Vamos ver lá. Pode passar, irmã. Deixa eu ver. Aqui, ó. Fatalmente, o ambiente da nossa igreja, ele é desafiador para uma criança com autismo, sim ou não? Sim. O que tem na igreja que é desafiador para uma criança com autismo? Vamos ver quem sabe me dizer. Fala mais alto. O som alto, muito bem. Por isso que o Paulinho tem um abafador. Mas tem muita criança que não tem um abafador. Que mais? Muitas pessoas, isso mesmo. Muitas pessoas e ele começa a ficar angustiado. Qual é a outra coisa que tem que incomoda? Eu cheguei hoje aqui, eu fiquei tão feliz, porque às vezes eu vou em umas igrejas da palestra, pastor, e aí tá aquela igreja que é a igreja bexiga dos pés à cabeça. Eu fico, Jesus amado, e vão falar sobre autismo. Ai, meu coração. O estímulo visual. Olha o que as irmãs fizeram. Não precisa mais do que isso. Para chamar a atenção deles para um foco. Se tivesse aqui repleto de cor, de bexiga e de dizer, isso traz para a criança ou para a pessoa com autismo uma angústia tão grande, porque a forma que ele vê as coisas é muito mais intensa do que a nossa. Quando nós vamos, por exemplo, na escola para ajudar no plano educacional individual, nós sempre falamos para as professoras, a atividade, ela precisa ser uma atividade por folha. Não adianta fazer uma junção de atividades que a criança vai se perder. Precisa ser colorido, irmã Soyara? Precisa ser colorido, mas não ter acúmulo, precisa ser algo clean, que a gente fala. Então, isso aqui está perfeito, parabéns, viu, irmãs? Então, tudo isso é um desafio para a criança que tem autismo. Outra coisa, que foi um estudo bem novo que teve agora, que a luz branca é um desafio também. Por quê? A luz branca, para nós que não temos o laudo de autismo, e por isso que ela começou a ser usada em reuniões, em igrejas, em outros lugares, porque ela passa para a gente uma informação para o nosso cérebro que está de dia. E aí o nosso cérebro fica a 100 por hora. A luz amarela, ela passa para o nosso cérebro a informação de que a noite está vindo. E aí começa o nosso corpo a produzir a melatonina. Então, quando se faz a higiene do sono, tanto de crianças com ou sem autismo, a gente sempre fala para os pais, coloque no quarto a luz amarela, que vai estimular essa criança a dormir com mais facilidade. A tela do celular, do computador, da televisão, é a luz semelhante a essa, que está passando informação para você, que está na hora de acordar. E aí você fica ligado no 220, entendeu? Por isso que não pode ver celular 1 hora antes de dormir. Se você vai dormir 9 horas da noite, a partir das 8, nada de celular, nada de televisão, nada de computador, para você mostrar para o teu cérebro que você precisa começar a dormir. Vamos pro próximo? Tá terminando. Vocês já cansaram? Quem cansou? Sim, eu amo criança. Você cansou? Você consegue esperar só mais um pouquinho? Ai, muito obrigada. Então vamos lá. Jesus e a inclusão. Vocês acham que Jesus incluía as pessoas? Quem acha? Sim ou não? Como que Jesus incluía as pessoas? Pegando pessoas que ninguém dava importância. Muito bem. Ele andava com os leprosos, ele andava com as crianças, né? Lembra aquela vez que Jesus estava falando e aí começou a reunir um monte de criança e os discípulos queriam falar, sai daqui, criançada, vocês estão atrapalhando o mestre. Quem lembra? Você lembra dessa história? O que Jesus fez? Para com isso, povo, eu quero as crianças perto de mim. E Jesus ficou pertinho das crianças. Então, Jesus sempre incluiu todo mundo. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de inclusão.
Vamos partir agora. Passa mais um, irmã. Mais um. Mais um. Aí. Então aqui é a tríade do autismo, né? Que são a questão do barulho, do cheiro, das luzes, da música. A nossa celebração religiosa, ela é uma celebração com muito estímulo. Então, o movimento de inclusão para autismo da igreja, por isso que é importante, não só no mês de abril, mas o Ministério Infantil planejar para as crianças, pelo menos uma vez no mês, um culto voltado para crianças com autismo. Só para crianças com autismo? Não, para todas as crianças. Mas por que voltada? Porque a configuração vai ser uma configuração diferente. As palmas vão ser um pouco menores. Bate palma para mim ver quem sabe bater palma. Agora tenta bater palma bem baixinho. Isso. As palmas vão ser menores. A gente não vai usar microfone. A bateria, o irmão, como que é o nome do professor? Eliseu. O irmão Eliseu, ele vai tocar mais suave. Isso, obrigada. Vai tocar mais suave. O som vai ser mais baixinho. Então, a configuração vai ser diferente, mas todo mundo pode participar. Entende? Isso é inclusão. Não é a gente querer que o Paulinho se enfia aqui onde está aquela bagunça, né, Paulinho? Aquele monte de coisa que você fica assim de boa. Você não concorda comigo? Concorda? Então a gente se prepara para receber. Quantos evangelismos que vocês já viram para crianças com deficiência? Alguém já viu? Pois é. E a gente precisa pensar nisso. Porque Jesus, ele veio para todo mundo. Então vamos passar porque as pessoas estão cansadas já, né? Passa mais um. Mais um, irmã. Pode ir passando. Isso. Aqui. As 5 coisas que precisam, então, para ter inclusão na igreja. Rede de apoio, parceria com a família. Isso que a irmã Renilda falou é de extrema importância. Não é porque, por exemplo, o Paulinho tem autismo. Como que é o nome do filho da irmã? O Natan tem, que eles são iguais. Então não tem como eu querer fazer algo só pensando nas características e nas dificuldades do Paulinho. Eu tenho que perguntar para a mãezinha do Natan: mãezinha, o que é que ele fica nervoso se a gente fizer? O que ele gosta de comer? Quais são as cores que deixam ele mais calmo ou mais angustiado? Então, é preciso trazer a família para nos dar essa informação. Entender o ambiente, tudo isso que nós falamos anteriormente, e compreender cada indivíduo. E aí entra no material adaptado. Vocês conseguiram pegar a apostila por ali, uma? Ou não? Foi só slide? Tá? Tem como puxar ela para mim, por favor? Enquanto eu termino aqui. Então, a rede de apoio é a família junto, que é a parceria, entender o ambiente, a socialização, comunicação, comportamento. E aí tem nessa apostila que eu passei para as irmãs, alguém já ouviu falar sobre PECs? PECs. Não é pet. Pet é os bichinhos. PECs. Já ouviu? Então, os PECs, o PECs é uma forma muito adequada da gente trabalhar, porque a criança com autismo ela é muito visual. Então, não adianta nada a gente vir só pela rota auditiva. Nós precisamos trabalhar pela rota visual e, muitas vezes, em algumas crianças, porque elas têm a hipersensibilidade sensorial, mas para algumas o sensorial também dá muito certo. Mas, prioritariamente, o visual. Não adianta eu vir aqui, fechar e pedir para abrir a Bíblia. O Paulinho vai ficar lá, olhando para onde tem mais
mais atrativo para ele, né? Se eu tiver com alguma coisa aqui, mostrar, olhar e falar com ele, né? Esse movimento de interação tem que partir de mim, entendeu? Então vamos ver se as irmãs conseguem achar. Agora eu estou finalizando de verdade, tá bom? Só vou mostrar a apostila, combinado? Aí nós vamos para casa descansar. Tem aula amanhã? Não? Não tem. Tem a escola dominical, é aula. Quem vai vir? Fala, Paulinho. Você vai vir na escolinha dominical amanhã? Que bom. Paulinho sempre ia lá na sede. Nessa apostila vai mostrar sobre a questão dos PECs. Então, assim, é preciso ter uma rotina, por exemplo, na escola bíblica dominical. Mostrar o que vai acontecer, ó, em fotos, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma oração. Aí tem a fotinha da oração. A segunda coisa, a gente vai pegar a Bíblia ou a revistinha e vamos ler. Aí a terceira é a historinha. Depois é uma atividade. Então você dá previsibilidade para essa criança. E essa rotina precisa ser seguida categoricamente para que as crises não apareçam. Não deu certo? Não? Então